Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, a professora Viviana, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula. Tema Roma Antiga. Ô professor, e aí, o que vai trazer para nós da Roma? Guerras púnicas. Era assim como eram chamados os fenícios, né? De Fênix, Puenes. Mas não é os cartagineses, professor? Pois é, mas a cidade de Cartago foi uma colônia fundada pelos fenícios. Por isso se tornou o nome Guerra Púnica, ou Romana Fenícia também. E aí, primeiro objetivo, identificar a consolidação das conquistas romanas nas guerras púnicas contra os cartagineses. Agora está explicado, nós estamos falando de guerras púnicas, porque a cidade de Cartago foi fundada pelos fenícios. Guerras púnicas, guerras de conquista. Vamos relembrar um pouquinho aí. O que você recorda sobre esse assunto? Quem já estudou aí, quem recorda das máquinas de guerra? Você conseguiria descrever essa imagem ao lado, inclusive? O que você está vendo aqui? Ô, professor, não são os elefantes, não? Sim. Ô, professor, mas os romanos usavam elefantes? Aí que eu trago essa dúvida para vocês, galerinha do sexto ano. Será que os romanos usavam elefantes? Acho que não, hein, professor? Então, quem seriam esses soldados? Olha lá, travessia dos Alpes de Hannibal, opa, não, é Aníbal, de Lederman, de 1866. Que soldados são esses, gente, desse Aníbal aí? Será que é romano? Será que é cartaginês? Olha lá, a história do Aníbal e seu poderoso exército. Cartaginês Aníbal entrou na história por desafiar o exército romano, ou melhor, por invadir a Itália com soldados e, inclusive, usar elefantes, o que espantava todo mundo na época. Caramba, os caras usam elefante na guerra. Impressionante, né? E também por quase mudar isso. Ele poderia ter mudado a história. Poderia ter feito assim, e se não fosse Roma, né? A história como a grande poderosa, a história tudo em torno de Roma. E se fosse Cartago? E se o Aníbal, quando ele viu as muralhas de Roma, passou bem pertinho de Roma, ele invadiu a Itália e poderia ter atacado Roma, e destruído e dominado. Gente, tudo teria mudado na história, mas ele não invadiu. Por quê, professor? Gente, é aquelas decisões do cara que ele tem que... É o cara do jogador de futebol ali que ele vai pular, chuta pro lado direito, esquerdo, aquela decisão na cabeça quente, o que ele faz? Ele achou melhor não atacar Roma. E só ali tentar pilhar, conhecer a região da Itália e voltar. E ele achou também que os romanos estavam preparados para uma defesa. Hoje se sabe que a cidade estava desguarnecida, desprotegida. E ele iria invadir facilmente e dominar a cidade. Mas hoje nós sabemos que o Aníbal não tinha essa informação da época. O uso de elefantes surpreendia a todos e o Aníbal era conhecido pela sua forte liderança com os soldados. Batalha de Zama, essa foi a última, essa ele perdeu. Daí, claro, né? Quando os romanos souberam que ele estava na frente da Via Ápia, do portão de Roma, o exército romano ficou desesperado, porque eles estavam em outras regiões. Correram para se reunir e essa batalha de Zama, inclusive, foi considerada a última batalha que o Aníbal perdeu com o seu exército. Ele correu, inclusive, para Cartago, né, para a cidade de Cartago, que ficava no norte da África, mas, digamos assim, geograficamente, são duas civilizações muito próximas, a cidade de Cartago e Roma. E ele chegou assim, né, diz a história, né, lá para os políticos cartagineses, né, aceitem tudo que os romanos impor para vocês de rendição. Não tentem se defender, não tentem resistir, porque os caras vão vir aqui com rolo compressor. Se vocês tentarem bater de frente com o exército romano, eles vão destruir a gente.
Eu tô falando, eu vi o poder deles. O Aníbal disse que ele falou. Aí disse que apareceu um político jovem cartaginês, né? Aqueles mitidão, né? Assim, nós temos que lutar porque nós somos cartagineses e não sei o quê. Diz a história, mas parece que é verdade. Diz que o Aníbal, né, pegou o menino do púlpito, né, e ergueu assim, jogou ele na arquibancada dentro do local de política, né, de Cartago, né? Aí ele pediu desculpa. Senhores, peço desculpa. Eu realmente, por causa da história militar aí, por causa das guerras, eu perdi um pouco a forma de lidar com a paciência. Mas o que eu estou tentando provar para vocês é que aceitem todas as condições dos romanos, porque eles não vão ser piedosos com vocês. Ele não deixou de falar a verdade. Diz que depois Roma vem com tudo, na última guerra, a Terceira Guerra Púnica, e diz a história, né, Ciprião, o africano, chegou a jogar sal, o general romano, na cidade de Cartago e proferiu a famosa frase, que dessa terra não nasce mais nenhuma planta, jogue sal para matar até a terra, para que nenhum cartaginês tenha coragem de lutar contra o poder de Roma. Todos viraram prisioneiros. Roma foi impiedosa contra a cidade de Cartago. No período da República, os romanos ampliaram seus territórios, vencendo muitos seus inimigos. Você sabe quem era o principal inimigo de Roma? O senhor Roberto acabou de falar. Como é que é o nome deles? Cartagineses, ou da cidade de Cartago. Gente, eles realmente eram uma potência, já vou mostrar para vocês. E na atualidade, professor? Quem domina tecnologias, meus amigos, militar, desde a antiguidade, é uma forma de conquistar influência e poder. Atualmente, os países com maior exército mundial são China, Índia e Estados Unidos. São grandes economias, e não é coincidência, né? Parece que economia e força militar andam lado a lado, né? E também países com grande população, também tem uma explicação. Aqui você está vendo uma imagem de um soldado americano em posicionamento de ataque. Olha lá, essa aqui então é Roma. Gente, 500 anos de Cristo, olha o tamanho. Olha os etruscos, meus amigos, que também fundaram a cidade de Roma, né? Então, todas aqui são regiões que eles vão, dependendo dos períodos, Primeira Guerra Púnica, eles dominaram essa região, anexaram, aí no início da Segunda Guerra Púnica já vão anexando outros territórios. Os cartagineses estão aqui, no norte da África, muito pertinho, gente. Olhe só, essa imagem eu acho fascinante. Analisem com o professor Roberto esse mapa. Os cartagineses dominavam quase todo o norte da África, quase pertinho do Egito. Tinham colônias, inclusive, na parte da Itália. Olha só, aqui, era território cartaginês, que depois se perdeu, os cartagineses perderam na Guerra Púnica, na Segunda. Olha onde que tinham cidades cartaginesas, olha aqui. No sul de Portugal e Espanha também era dos cartagineses, era uma potência. Por muito pouco, a história não teria mudado e vamos dizer que a nossa influência hoje poderia ser no direito, no teatro, na cultura, poderia ter sido cartaginesa e não romana. A nossa língua, que é neolatina, o português, que veio do Império Romano, as línguas pós-império, poderia ter sido cartaginesa, inclusive. Sim, está aqui a prova. Cartago chegou a ser território, dominar o território português e espanhol. Essas guerras, então chamadas de guerras púnicas, são divididas em três, como o Roberto explicou, porque os fenícios chamados de Punici, né, ou Poenice, ou seja, de origem fenícia. Cartago começou aqui, uma cidadezinha criada lá pelos fenícios que fundaram uma colônia chamada Cidade de Cartago e a cidade tomou vida própria, ficou muito poderosa, ficou aumentando territórios depois, inclusive. A disputa por terras e rotas de comércio no Mediterrâneo Ocidental deu origem a 3 guerras consecutivas entre Roma e Cartago, chamadas de Guerras Púnicas, entre 264 a.C. a 146, quase 120 anos, né? Os romanos venceram todas as 3. Destruíram a cidade de Cartago, escravizaram seus sobreviventes, jogaram sal. Parece meio simbólico, é simbólico, claro que o sal não vai, com o tempo também a terra volta depois, né, a ter vida, mas era uma forma de simbolizar que ali nunca Roma iria deixar criar um outro oponente,
um outro império ali, outra cidade. Eles queriam dizer que ali ninguém mais iria se desenvolver. Sobreviventes transformaram o território cartaginês em uma província romana, inclusive. Copie seu caderno e responda qual foi o motivo que desencadeou a Guerra Púnica. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos. Voltei? Bora lá corrigir essa? Bom, disputas as duas potências, isso já é uma explicação. Mas também o controle pelo comércio do mar Mediterrâneo deu origem a 3 guerras, né, entre Roma e Cartago, as guerras púnicas. Então quem dominasse o comércio no mar Mediterrâneo, dominaria. Eles estavam disputando as rotas comerciais e por cada proximidade, gente. Vamos olhar essa imagem. Itália está aqui, Cartago, Roma está aqui, Cartago está aqui. A proximidade e a disputa por esses territórios coloniais. Não é mesmo? Bora lá, próximo slide, guerras púnicas. Gente, isso aqui é um navio fenício, um navio cartaginês, provavelmente da primeira guerra púnica de 241, naufragado perto da Itália. Olha isso! Existe um museu, inclusive, para esse navio, impressionante. Cartago era uma antiga colônia fenícia, localizada no norte do continente africano, onde hoje é a Tunísia, inclusive. Os cartagineses eram muito poderosos comerciantes marítimos e seus navios eram muito famosos, que eram muito rápidos, considerados muito bons para aquela época. E aqui está uma imagem, inclusive, de um navio fenício. As guerras aconteceram em 3 fases, todas com vitória romana, apesar da poderosa frota naval cartaginesa. Os cartagineses eram mais fortes de navios do que os romanos, mas perdiam em número de exército e de organização do exército. Olha aqui então, em verde, Cartago, as regiões dominadas pelos cartagineses. Olha só o que seria Roma, bem menor. O território ainda nem começou a se expandir. Eles vão dominar Cartago depois das guerras púnicas, né? Depois de 146 a.C. E tudo poderia ter mudado com a história que o professor Roberto comentou sobre a Batalha de Aníbal, quando ele invadiu essa região. E aqui estão as batalhas, as principais batalhas, então, entre Cartago. Roma e Cartago, no início da Segunda Guerra Púnica. Gente, olha o domínio dos cartagineses, né?
Olha o domínio de Roma na Segunda Guerra Púnica. Então já conquistaram aqui a região, né, da Siracusa, que era próximo a Siracusa, que era dos cartagineses. Aqui, a Itália já expandiu aqui para Sardenha também. E quem é maior de território, inclusive, aqui? Exatamente, os cartagineses. Né, galerinha do sexto ano? E aí, mais uma pergunta para vocês. Copiem seu caderno e responda. O que era Cartago? Qual comércio foi especialidade dos cartagineses? Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos junto. Voltei. Bora lá corrigir essa? Galerinha, sexto ano. Cartago era uma antiga colônia fenícia, localizada no norte do continente africano, onde hoje é a Tunísia. Mas era grande aquilo, né? Não somente, começou onde era a Tunísia. Os cartagineses eram poderosos comerciantes marítimos e seus navios circulavam principalmente na parte ocidental do mar Mediterrâneo. E essas conquistas romanas, o que trazem? Né? Muitas profundas mudanças na vida dos romanos, dentre as quais enriquecimento do Estado romano com impostos, terras, joias de ouro e prata, fortalecimento de um novo grupo social, os cavaleiros, homens enriquecidos com o comércio, com cobrança de impostos nas áreas conquistadas. C. Grande aumento do número de escravos prisioneiros de guerra. Nós demos exemplo de Cartago, o que aconteceu com eles. Né? E aqui vocês têm uma imagem do território de Roma no final do período da República, datado de 44 a.C., dominaram já Cartago, dominaram Jerusalém, dominaram a região da França, a Itália está aqui, a Roma começou no famoso desenho da bota, né? Já dominaram o mundo grego, os romanos dominaram Atenas e Esparta, sim, Tebas, dominaram praticamente todo a região de Portugal e da Espanha. Faltam uns territórios aqui para eles anexar que vão conseguir depois. E ainda falta o Egito, galera. Mas também vai acontecer também. No segundo triunvirato. A luta entre Marco Antônio e a aliada com a Cleópatra contra o poder de Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma. Vamos resolver essa? Copie seu caderno e responda. Quais foram as principais mudanças trazidas
pelas guerras de conquista no período da Roma República. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos. Voltei, bora lá corrigir essa junto conosco. O enriquecimento do Estado romano, impostos, terras, joias de ouro e prata e outros bens obtidos nas províncias, fortalecimento de um novo grupo social, o dos cavaleiros, homens enriquecidos com o comércio, cobrança de impostos nas áreas conquistadas, grande aumento do número de escravos, prisioneiros de guerra. Vimos a consolidação das conquistas romanas nas guerras púnicas. Vimos que o Aníbal quase dominou Roma e toda a história poderia ter mudado. A disputa pelo controle do Mediterrâneo deu origem a 3 guerras entre Roma e Cartago, chamadas de guerras púnicas, porque púnica vem de puene, né, de fenício, porque Cartago foi uma cidade colônia, uma cidade portuária, uma cidade de comércio, fundada pelos fenícios, que estão numa região bem mais distante. A disputa pelo controle do comércio no Mediterrâneo Ocidental deu origem a 3 guerras entre Roma e Cartago, as guerras púnicas. Com o fim desse conflito, a República Romana assegurou a posse da Sicília e de uma parte do norte, uma enorme parte da África. Fechamos? Espero que vocês tenham gostado, galerinha do 6º ano. Aquele abraço do professor Roberto Falcione. Foco nos estudos, galerinha do 6º ano. Força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!